Olá pessoal do cursinho, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E a gente vai então iniciar aqui mais uma aula, né, nesse momento aí de isolamento social e mais uma aula por vídeo nossa aí, tá? Bom, nossa aula anterior, nossa aula de vídeo, nós tratamos sobre semelhanças atômicas. Falamos de comparações entre átomos e nós trabalhamos três comparações diferentes: átomos isótopos, isóbaros e isótonos. Então, relembrando, átomos isótopos têm número atômico igual, número de massa de nêutrons diferentes. Isóbaros, número de massa igual, número de prótons e nêutrons diferentes. E isótonos, número de nêutrons igual e prótons e número de massa diferentes. Foram as semelhanças que nós trabalhamos na aula anterior. Eu deixei para vocês disponibilizado uma lista de exercícios. Vamos lembrar, é a mesma lista entregue na primeira aula do ano, ainda presencial. No verso daquela folha, eu deixei para vocês apenas exercícios desse assunto, semelhanças atômicas. Vocês devem ter visto que é uma lista longa e eu vou fazer com vocês aqui apenas 3 exercícios, porque os demais, essa aula vai funcionar como um tutorial, tá? Você se baseando, eu peguei exercícios, estilos diferentes, tá? E vou resolver com vocês, ele fica aí como um tutorial. E vou disponibilizar também no Classroom de vocês o gabarito do restante da lista, tá bom? E aí, dúvidas dos demais exercícios, vocês podem me comunicar pelo Classroom e eu vou respondendo à medida do possível. Mas essa orientação eu volto a colocar no Classroom quando eu postar essa aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Da lista de vocês, então, a gente vai pegar o exercício número 9. Ó, gente, para agilizar, eu não vou colocar o enunciado aqui na tela. Vocês têm a lista, eu vou colocar o gabarito. Na hora que você for assistir essa aula, eu aconselharia você estar com a lista na mão. Quem está com ela impressa, quem não está, já está com ela gravada em alguma mídia, mas esteja com o enunciado do lado para a gente agilizar essa nossa aula aqui, tá bom? Então, da parte de semelhanças atômicas, a questão número 9, ela te dá 4 elementos, 4 átomos, né? Mas o símbolo deles aí genéricos, não são símbolos reais, tá bom? São letras aleatórias do alfabeto, A, B, C, D. Ele lista para vocês, de cada átomo, algumas informações de número atômico, número de massa, nêutrons, elétrons. Então, e depois embaixo ele pergunta qual uma questão objetiva e quais pertencem ao mesmo elemento químico, tá bom? Aí, gente, vamos lembrar a matéria anterior ainda. São do mesmo elemento átomos que têm número atômico igual, correto? Então, basicamente aqui a gente vai procurar por isótopos. Só que então, para nós não nos perdermos aí na resolução, vamos organizar as informações que o enunciado apresenta para a gente. Então, lá, o elemento A, número atômico 7. Então, posicionamos o 7 aqui na posição do número atômico, lembrando da matéria anterior, símbolo do elemento, número atômico vai do lado esquerdo, na parte de baixo. Continuando, número de massa igual a 14. 14 vai em cima, como todo número de massa. O número de massa, lembrando, ele pode aparecer, acompanha o mouse, em cima, do lado esquerdo ou direito do elemento. Eu vou deixar do lado esquerdo mesmo, mas o número de massa sempre em cima. Depois, do elemento B, 8 prótons. Lembrando que próton é a mesma coisa que número atômico, então o Z é 8, posicionamos o 8 aqui certinho. E do B também, ele dá a informação que ele tem 8 nêutrons. Lembrando que o nêutron ele é um valor que não está diretamente apresentado, ele está embutido dentro do número de massa. Mas nesse momento, não vamos achar massa ainda não, vamos colocar primeiro as informações do exercício. Elemento C, número de massa 16. 16 lá em cima do C. E 9 nêutrons. Mesma coisa que eu falei para o anterior, ele não é um valor embutido, vou colocar ele fora da representação. E o D, ele apresenta 6 elétrons. Muito bem.
Aí você fala, bom, o elétron, geralmente eu encontro o elétron quando eu sei o próton, e aqui a questão fez o inverso. Só que aí, gente, é muito simples. Da matéria anterior, né, átomos, nêutrons e íons, repara que o D foi dado sem nenhum tipo de sinal do lado dele. Quer dizer, não tem nenhum positivo mostrando que ele é um cátion e também não tem um negativo mostrando que ele é um ânion. Então, se ele não é íon, o que ele é? Um átomo neutro. E no átomo neutro, matéria anterior, o número de elétrons é igual ao de prótons. Então, voltando, se ele é representado como algo neutro com 6 elétrons, o número atômico dele também vai ser 6. Tá? 6 prótons, 6 elétrons, carga nula. Tudo bem? E ele apresenta 6 nêutrons. Então, nós organizamos dessa maneira as informações que a questão nos deu. Nós organizamos elemento a elemento. Voltando, pessoal, a pergunta do exercício é você indicar quais são do mesmo elemento. Para você saber do mesmo elemento, você tem que conhecer o documento dele, o RG dele, o seu número atômico, que é o seu número de prótons. Eu tenho 7 de número atômico para o elemento A, 8 para o B, não tenho o número atômico do C e 6 para o elemento D. Quer dizer, para a gente finalizar essa questão, falta eu achar só o número atômico do elemento C, correto? Bom, para isso, lembrando, matéria anterior de novo, nós temos o número de massa e nós temos o número de nêutrons, ou seja, A igual Z mais N. Como aqui eu estou no momento de correção, eu vou formalizar essa fórmula aqui, né? Formalizar ficou estranho. Eu vou deixar o pé da letra, vai, vocês entenderam. Enfim, tá? No lugar do A, nós temos o valor, cadê meu mouse? 16. No lugar do nêutron, nós temos o 9. E o Z vai ser a minha incógnita, ou seja, a expressão fica desse jeito. 16 substituindo o número de massa, 9 substituindo o número de nêutrons e o Z eu quero encontrar. Você quer uma equaçãozinha de primeiro grau, você vai passar o 9, vai isolar o Z. Passa o 9 para cá, ele vem subtraindo, 16 menos 9, você chega no valor de Z igual a 7. Vamos pegar esse 7 e colocar no lugarzinho dele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Apareceu aqui para nós agora. E agora eu posso finalizar a questão. O elemento A e o elemento C, eles têm ambos o número atômico 7. Aqui observem que é 8 e aqui observem que é 6. Ou seja, resposta, mesmo elemento, nós teremos aqui na questão o A e o C, porque eles têm o mesmo número atômico. Portanto, a alternativa B responde essa questão, tá certo? Um detalhe, não precisei calcular o número de massa aqui, mas daria para calcular, só somar os dois, porque eu ia calcular, mas não ia participar aqui da resposta, né? E também, no caso aqui, a questão não nos informa, mas eu posso tranquilamente falar que A e C são isótopos, porque eles têm número atômico igual, 7 e 7, 14 de massa para o A, 16 de massa para o C, aqui subtraindo deu 9, aqui subtraindo daria 7, então cairia no conceito de isótopos, tá? Mas letra B aí, para a questão número 9, essa questão abre a lista de exercícios de vocês, correto? Exercício número 10, na sequência. Aí eu peguei o 10 também nesse, vamos dizer assim, tutorial, para trabalhar um outro tipo de questão, tá bom? Ele comenta assim, ó, tem-se dois átomos isótopos X e Y, calcule o número de prótons de X, sabendo que, no enunciado de vocês, ele traz algumas informações. E essas informações, então, já vou organizar na resolução. Os dois átomos... perdão, gente. Eu coloquei AB, mas é X e Y, tá? Me corrijam aí, por favor. Só para não parar a gravação aqui, eu tenho que começar tudo de novo. Onde está o A é X, onde está o B é o Y, me desculpem, correto? Bom, para o elemento X, que está como A aqui, 3x menos 6 faz o papel de número atômico. E ele informa também que o número de massa desse X é 5x. Então, de novo, gente, acompanha o mouse. Esse valor faz o papel de número atômico, coloquei ele embaixo do lado esquerdo. Esse valor faz o papel de número de massa, coloquei ele em cima, podendo aparecer aqui também na direita, mas sempre em cima. Tá?
O que ele chamou de Y, que eu coloquei aqui B, né? Eu errei aqui, me desculpem. O número atômico de Y é 2x mais 4, então eu coloco embaixo do lado esquerdo. E o número de massa, 5x menos 1, coloquei em cima. Então essas informações, elas foram dadas pelo problema. E ele quer saber o número de prótons de x. Ou seja, se você descobrir o número atômico do x, né, automaticamente você sabe quantos prótons ele tem. Tá bom? Então agora, uma informação importante. Sem essa informação eu não consigo sair do lugar. O exercício mostra para nós que eles são isótopos. Aí vamos pegar a dica da aula, tá, gente? P do isótopo, P inicial de próton, e próton é número atômico. Para lembrar aquela dica que eu passei na videoaula anterior, para você saber o caso de semelhança, o que ele tem igual, o que os átomos terão de igual. Próton, mesmo valor de número atômico. Portanto, gente, se o número atômico aqui, 3x menos 6, e o número atômico aqui, 2x mais 4, eles são isótopos, tranquilamente eu posso falar isso. 3x menos 6 igual a 2x mais 4. Eu caio numa equaçãozinha de primeiro grau. Aí eu isolo o x de um lado e número do outro. Resolvendo essa equaçãozinha, 3 menos 2 dá 1x, 4 mais 6 dá 10. Achei o x. Só que só achar o x não é solução ainda para nós, porque ele quer o número atômico do A. Então aqui, onde tiver x, você substitui pelo 10. Então aqui como é que fica? Eu vou resolver completo, pessoal, mas lembrando que a resposta mesmo é só do elemento x, tá? Que eu chamei de A aqui sem querer. Foi no embalo do exercício anterior. Se eu substituir o 10 aqui, 3 vezes 10 dá 30, menos 6, 24, correto? Como eles são isótopos, o número atômico do beta, do Y, no caso, também é 24. Tá? Se você quiser confirmar isso, 2 vezes, o x vale 10 para todos eles. 2 vezes 10 dá 20, mais 4, 24. Só confirmando, mas eu nem precisaria fazer essa conta porque eles são isótopos. A questão já me garantia isso. Aqui, gente, o 24 aqui, ó, já respondeu a pergunta para nós. É uma questão dissertativa, né? Então, 24 prótons, no núcleo do elemento X. Só que aí eu vou aproveitar aqui o momento, vou achar os números de massa também. 5 vezes 10, 50. E o daqui, 5 vezes 10. Gente, aqui é mais um. Acabei colocando no enunciado errado, mas enfim, ó. Aqui vai dar 50, tá? Porque tá 5 vezes 10, 50. Na verdade, 49, perdão. E eu fiz a conta errada aqui, eu somei 1, mas é subtraindo, tá? Não vou parar o vídeo agora não, porque é só um detalhezinho aqui, ó. Então aqui é para ser 49, tá? Mas só voltando, me desculpem, 24 responde a questão para nós, tá? Só lembrando aqui, para vocês não me criticarem, sei fazer conta, tá? 50 menos 1 é 49, tudo bem? Certo? Essa foi a questão 10. E mais uma que eu quero resolver com vocês. Aí, gente, os demais, do 11 até terminar a sequência aqui, é o mesmo estilo de pergunta, tá? Então eu não vou fazer a correção deles aqui não, mas vou deixar o gabarito para vocês. Caso alguém tenha dúvida, vou reforçar o início da minha fala, vocês coloquem as dúvidas no Classroom de Química, tá bom? Continuando, pessoal, eu vou lá para a questão 21, já quase no final da lista, tá? Eu vou ler aqui, ó, dados os íons. Então, essa é a lista de íons que a questão dá para você trabalhar, tudo bem? Reúna os que são isoeletrônicos entre si. Bom, gente, isoeletrônico eu não coloquei para vocês como um caso de semelhança, mas a gente pode falar que ele também é. Iso quer dizer igual, eletrônica vem de elétron. Então, assim, isoeletrônicos são átomos que têm, espécies químicas, melhor dizendo, que têm número de elétrons igual, tá? Então, o meu trabalho todo aqui vai ser encontrar o elétron para cada um, porque você vai reparar que todos são íons, só que eu tenho cátions com carga positiva e eu tenho ânions com carga negativa. Então, o ideal aqui é calcular separado, tá? Então, a gente vai com bastante calma aqui. Eu vou fazer íon por íon, mas no enunciado de vocês,
os números atômicos foram fornecidos. Então vamos ao primeiro, tá? Na é o símbolo do sódio, número atômico 11, ou seja, ele tem 11 prótons. O que eu vou falar agora é da matéria anterior, da primeira aula de vocês ainda presencial. Se eu tenho um elemento na forma de cátion, é porque ele tem elétrons a menos. Então lembra que eu falei na aula aquela dica? Quando você quer achar, porque o número atômico aqui sempre vai ser o próton, esse valor você não mexe. Agora, o número de elétrons pode ser igual, maior ou menor. Então, quando o átomo é um cátion, é porque o número de elétrons é menor. E aí eu falei na aula, gente, faz operação inversa para achar o elétron. Quando o sinal aqui é de mais, você subtrai. Tá? É a operação inversa. Sem número aqui significa 1. Ou seja, 11 tira 1, nós temos 10 elétrons no átomo de Na, no cátion Na, sódio. O próximo, K+, número atômico 19. Mesma coisa. É um cátion, então o número de elétrons é menor que o de prótons. Menor quanto? Operação inversa. Mouse. 19 tira 1, 18 elétrons no segundo cátion. Terceira representação, agora ele muda, ele vem como um ânion. Então, enquanto no cátion você olha o número atômico e subtrai para achar elétron, no ânion você faz a operação inversa. O sinal aqui é negativo, você faz uma operação de soma, certo? Então, 9 prótons com carga menos 1, um elétron a mais. 10 elétrons. Próximo, é um ânion de novo, mesma coisa. O ânion, ele tem elétrons a mais comparado com os prótons. Então, aquela dica da aula. Olhou o sinal de menos, faz operação de soma, operação contrária. 17 mais 1, 18 elétrons. E aqui a gente volta a ter um cátion, Mg é o magnésio com o número atômico 12, carga 2 mais, ele é um cátion, 12 tira 2, aqui nós temos 10 elétrons. E finalizando, número atômico do P, que é o fósforo, 15 prótons com carga 3 negativa. Então, ele tem 3 elétrons a mais comparado aos prótons. 15 mais 3, 18 elétrons. Então, agora, uma vez calculado todos os valores de elétrons, basta eu comparar quem tem elétron igual. Então, vamos organizar aqui. Quais são os isoeletrônicos? Os cátions Na+, e Mg2+, e o ânion F-. Ambos tem 10 elétrons. Então eu posso falar que esses três são isoeletrônicos, certo? Eu não tinha dado essa semelhança em aula, mas ficou aí no exercício, já está esclarecido para vocês. E também eu posso agrupar esses três íons, ó. O cátion K+, perdão, e os ânions Cl- e P3-. Ambos têm 18 elétrons, correto? Pessoal, era isso, essa aula de hoje. Vou reforçar o recado. Eu fiz com vocês 3 exercícios, a lista tem bem mais questões. Vou disponibilizar nessa quinta-feira, dia 2 de abril, no Classroom. Vou avisar no grupo que está disponibilizado. E os demais exercícios, caso vocês tenham dúvida, coloque as dúvidas no Classroom e eu vou respondendo por lá mesmo à medida do possível, tá bom? Gente, fiquem bem, cuidem-se e vamos torcer para essa quarentena passar rápido, para a gente voltar aos nossos encontros. Um grande abraço para todo mundo.